E pessoal, beleza? Esse aqui é o último vídeo que a gente vai ter sobre a revisão. Não é a revisão mais mecânica dos fluidos, é mais uma revisão, uma última coisinha que faltou, duas últimas coisinhas que faltaram falar antes de entrar na parte de convecção, das aulas de convecção da gente, beleza? É, é sobre, bom, voltando aqui ao nosso problema, né, que a gente tem dessa questão da, da de uma camada limite que é formada sobre uma placa plana. A gente tem todas as características aí da camada limite, né? Tem algumas coisas que a gente precisa se lembrar, né? Que eu não cheguei a falar, mas que são faladas quando a gente passa na parte de um curso de transferência de calor por condução, que são a lei do resfriamento de Newton e a lei de Fick. A lei do resfriamento de Newton é aquela que diz isso aqui, ó, que o calor transferido por um mecanismo por convecção, ele é igual ao quê? Vamos lá. Aí, acho que eu apertei errado aqui. Vou dar um zoom correto aqui na página, tá beleza. A lei do resfriamento de Newton diz o que? Se você tiver um calor transferido por convecção, ele é igual a um coeficiente convectivo vezes a diferença de temperatura que você tem entre a superfície da placa que você estiver analisando e a temperatura ao infinito. Ou seja, quando você olha para um problema como esse aqui, ó, é fácil de entender, né? Você tem uma temperatura na superfície da placa, uma temperatura no infinito. Você vai ter um coeficiente convectivo que vai estar te modelando tudo que acontece nesse meio aqui entre os dois, e você vai saber qual é a quantidade de calor que tem. Bom, a gente tem também uma coisa que tem que ser lembrada, que é a tal da lei de Fourier. O que a lei de Fourier fala pra gente? A lei de Fourier, ela fala pra gente que quando você tem uma troca de calor, uma taxa de troca de calor, que ela é realizada por uma superfície sem movimentação macroscópica, ela é dada por isso aqui, ó, a taxa de troca de calor é igual a menos vezes o kappa, que é o coeficiente de condutividade térmica, vezes a derivada da temperatura com relação àquela parede que você está trabalhando. E no caso, essa derivada da temperatura com relação a essa espessura da parede, se você estiver pensando lá onde a parede está parada, na nossa placa aqui que está parada, ó, aqui não tem velocidade não, ali é condução, né? Aqui a minha velocidade é igual a zero, não tem movimentação macroscópica exatamente nessa parede. Ou seja, nesse ponto, é como se eu estivesse pensando o seguinte, ó, todo o calor que está sendo transferido aqui, por um balanço de energia, se tem um calor que está entrando aqui, ó, na forma de um calor que é transferido na forma de condução, tá? E esse calor vai ter que ser transferido para cá também. Vai ser o calor que vai ser transferido depois para fora, né, na forma de convecção, um KS aqui de convecção. Porque se eu estou em um regime permanente, esse calor vai embora. O calor vai passar ali para a forma de condução e vai embora. Ou seja, o calor de condução que eu tenho ali bem na superfície da placa plana, onde a velocidade é zero, é uma troca de calor de condução. Que ela pode ser modelada dessa forma aqui, ó. Tem uma espessura, eu tenho a derivada da minha temperatura na direção y, né, por onde está indo o meu calor, exatamente em y igual a zero, multiplicado pelo coeficiente de condutividade térmica, que é um valor que é dado para o fluido parado. Eu posso calcular isso daí. Ou seja, eu tenho essa lei de Fourier, esse calor aqui, Ks, tem que ser igual a esse calor aqui, ó, da condutividade térmica. Esse calor calculado aqui pela lei de resfriamento de Newton. Ou seja, se esses dois se igualam, eu tenho que ter um matching, né? Um tem que ser igual ao outro. O que acontece nesse matching aqui? Ó? Eu tenho que o calor que é transferido por condução, ó, o calor que é transferido por condução ali na minha placa plana, exatamente onde eu não tenho nenhuma movimentação de fluido, tem que ser igual a esse calor que é modelado pela lei do resfriamento de Newton, certo? Ou seja, se eu tenho isso daí, deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa. Deixa eu escrever mais nada, né? Quer dizer isso aqui, ó. Quer dizer que eu posso reescrever isso aqui, o meu coeficiente convectivo. O meu coeficiente convectivo ele é igual a menos esse kappa vezes a derivada da temperatura com relação a y em y igual a zero, dividido pela minha temperatura de superfície menos o T infinito. Essa é a definição que eu tenho desse coeficiente convectivo. Tá? O coeficiente convectivo ele representa isso. Esse calor que é transferido por condução dividido por essa, exatamente ali na minha placa, na superfície da placa, dividido por essa diferença de temperatura que eu tenho entre os dois. O como a gente vai modelar esse coeficiente convectivo é que vai ser uma questão que a gente vai vendo aos poucos aí na nossa disciplina. Cada problema vai ser de um jeito. A gente vai ver que é bem específico de cada problema, de cada faixa de parâmetros dos problemas também. Tá? Isso daí também vale. Isso aqui que a gente está falando, que esse matching, né, que eu escrevi, ó, tem que ter um matching aqui entre os dois. Tem um matching entre a condução de calor e a convecção de calor ali na superfície. Bem, isso aqui também vai valer quando a gente estiver falando da transferência de massa, certo? A gente vai falando da lei de Fick. A lei de Fick é essa daqui, ó.
A lei de Fick é uma das leis mais fundamentais. Eu até desconfio que essa lei de Fourier, todas as leis que existem de transferência de calor, as veio, na verdade, a lei de Fick, eu nunca pesquisei isso, eu não sou muito dessa... não tive esse interesse, mas a lei de Fick eu sempre falo que ela é mais fundamental do que as outras. Ela é dela que surgem essas outras leis de difusão. Não sei se é isso mesmo não, mas tudo bem. Essa lei de Fick aqui, ela pode ser escrita, você escreve ela para uma lei de Fick num processo que tenha difusão, é esse aqui, você lembra desse D de AB, não é aquele coeficiente de difusão que a gente tem, difusão de massa, que você tem de um meio para o outro, né, difusão da substância A para uma substância B, ele é dado justamente, exatamente, bem parecido com a nossa lei de Fourier, em função de uma derivada dessa concentração, a variação dessa concentração ao longo de Y, né? Então você vê como é que isso é relacionado, isso tudo aqui está na base molar, tá? Isso daqui tem que ser igual também, da mesma forma, se a gente pensa nessa difusão, se a gente pensa isso aqui na superfície da placa, onde você tem uma certa definição de, onde você, se você pensar aqui agora, vou fazer isso aqui, ó, vou reescrever isso aqui agora dessa forma, vou fazer ó, o meu N de A, ele tem que ser igual a menos D de AB, de del sobre del de Y, de CA, em Y igual a zero, isso daqui ele vai ter que cravar com isso aqui, ó, justamente um problema que é convectivo, certo? Porque aí eu tenho que garantir que o que está acontecendo justamente onde a minha velocidade é igual a zero, que é um processo de difusão que não tem nada macroscópico, seja igual ao processo macroscópico, onde eu tenho esse coeficiente convectivo, bem parecido com a lei de resfriamento de Newton, né? Mas agora tem um coeficiente convectivo de massa. Eu igualando esses dois, eu fico também com essa equação aqui, ó, que eu estava mostrando um pedacinho da lei, eu tenho que ter esse matching, né, entre o que está acontecendo na difusão, exatamente na superfície, onde y é igual a zero, e o que está acontecendo no fenômeno convectivo com movimentações macroscópicas, considerando a equação da convecção da massa. Isso daqui está escrito na base, isso aqui está escrito na base molar, deixa eu reescrever aqui pra gente, ó. Isso aqui está escrito na base molar, isso daqui está escrito na base mássica. Só o que eu fiz aí foi pegar uma equação e dividir pela massa molar daquela substância A que eu esteja trabalhando. Alguém pode estar se perguntando, pô, mas de onde que vem esse DAB? De onde que a gente tira isso? Olha, tá lá no livro do Incropera, tem esse DAB. Incropera, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, para matar a curiosidade de todos vocês, ó. Tem Thermodynamic Properties, mas eu acho que está um pouquinho mais para baixo, quer ver? Eu já achei ele aqui algumas vezes, já que eu estava estudando essa parte. Não é isso aqui, ó. Não é isso aqui não. Quer ver? Mais pra baixo. Tá, mais pra baixo. Opa, tá chegando. Não, aqui tem um número de Prant, a gente vai usar isso também nas próximas aulas. Tabela 5. Não. De água saturada. Será que eu perdi, cara, esse negócio? Ah, aqui, ó. Opa, achei. Tá vendo, ó? Difusão binária, coeficiente de difusão binária é 1 atmosfera, ou seja, 1 atm. Olha isso aqui, ó. Olha que lindo. Olha a coisa linda do DDAB aqui, ó. Olha a unidade dele, metros quadrados por segundo. É uma unidade estranha, né? Parece ter aquela viscosidade cinemática. Eu acho que a viscosidade cinemática, eu acho que é metros quadrados por segundo também. Mas você vê aqui, ó, você tem substância A, por exemplo. Qual que é a difusividade dessa substância aqui no ar? A 298 Kelvin, é essa daqui, ó. A difusividade a gente vai usar muito água, né? A água no ar, tá vendo? Olha só, é 0,26, tá vendo? Vezes 10 a menos 4. É a coeficiente de difusividade, a gente funde. Soluções dilutas, né? O que é isso aqui? Nem sei o que é isso, né, cara? Acho que aqui é com relação a gases, né? Gases... Talvez isso aqui seja... Ah, isso aqui é difusão, a difusão de cafeína na água. Olha que legal, pô, legal. Difusão de sólidos, né, de O2 na borracha. Cara, pô, legal também. Você tem informações aí que você pode buscar para essas difusões binárias. Tem algumas outras comentários deles aqui, né, adaptados, referências. Aqui está falando da parte B. A parte B é justamente essa aqui, é a atmosfera. Então, beleza, assumindo que você está com o comportamento de gás ideal, temperatura... Ah, tem isso aqui também, ó. Você pode também estimar esse valor aqui a partir da relação, né? D de AB é proporcional, isso aqui é inversamente proporcional à pressão e proporcional à temperatura elevada a 3 sobre 2. Legal pra caramba. Então você parte desse valor que você tem. Se você tem um outro valor de pressão, se você tiver ainda na condição de gás ideal, você pode tentar estimar uma aproximação disso daí.
para sua temperatura, beleza? Então, porque aqui só tem um valor, né? Uma temperatura e uma pressão, você não sabe mais nada, assim, não tem mais nenhum dado. Mas provavelmente são dados que, se você trabalhar com isso daí, você consegue encontrar em outras tabelas, outros valores, tá? Se você trabalha na base mássica, a sua equação vai ser esse fluxo, que eu esqueci até de falar, né? Isso daqui, ó, isso aqui é um fluxo, né? Igual a gente estava vendo aqui no fluxo de calor, ó, taxa de calor aqui, ó, taxa de calor, né? Taxa de... não é nem taxa, né, cara? É fluxo de calor mesmo, né? Porque é sobre área nesse caso. Você está pensando em uma taxa sobre área, assim, uma quilowatts por metro quadrado, assim, meio que isso, sabe? É uma taxa de... um fluxo de calor nesse caso, que é um fluxo... Se no que está esquerdo é o fluxo de calor, aqui é um fluxo de mols que você está atravessando, e aqui seria um fluxo de quilogramas, uma quantidade de massa que está atravessando mesmo uma certa... saindo de um certo domínio, por exemplo. Quando você cai nessa equação, você pode simplificar ela, obviamente. Eu vou até botar a simplificação como eu botei ali para a equação do coeficiente convectivo da temperatura. Vou botar aqui também para a questão da massa, que é o coeficiente convectivo da massa, ele é igual a menos d de AB vezes a derivada com relação a y. Pode ser, eu vou colocar aqui, ó, de ρ de A, y igual a zero, dividido por ρ de A na superfície menos o ρ de A no infinito. Isso aqui pode ser também igual, se você estiver trabalhando na base molar, menos dAB de del sobre del de y de Ca em y igual a zero, de Ca em S menos o Ca no infinito. Ou seja, essa aí seria a definição do coeficiente convectivo para a massa, tá? O HM, a gente define ele dessa forma, HM. Pensa agora nessa fórmula aqui, ó, essa fórmula que a gente está trabalhando aqui embaixo, para a base mássica, tá? Como é que a gente aproxima esses valores aí de superfície e de infinito? Tá, tudo bem, infinito a gente pode pensar, né, que a gente tem um valor aqui que é dado, sei lá, de uma concentração dessa substância no infinito, ou a concentração da substância, a densidade da substância, que poderia ser a densidade da água, numa certa temperatura, pressão. A gente precisa definir o estado, né? A gente vai acabar tendo que definir o estado nessas condições para conseguir identificar o que está acontecendo aí. Olha, tem algumas coisas que são feitas nessas definições que eu até não concordei muito não concordei, doeu um pouquinho saber que é feito dessa forma, que eu não lembrava que era assim, que é essa aqui, ó. Algumas coisas são assumidas nessas condições. A primeira, a gente assume o equilíbrio termodinâmico na superfície, que é beleza, você está falando que ali na superfície, onde você vai ter, por exemplo, vamos supor, pensa na superfície, essa placa com um pano molhado que você acabou de passar, tem um pouquinho de água, um filme de água, então ela está convectando massa ali para um gás que está passando em cima dela com uma quantidade de vapor de água em condição de gás ideal. Vai haver um equilíbrio termodinâmico, beleza. Se há esse equilíbrio termodinâmico, você vai pensar que o seu filme de líquido está numa condição de quase saturação, ele está assim, pronto para se saturar, pronto para virar gás já. Assim, mesmo que ele não esteja na temperatura de saturação, sabe? Você vai considerar que ele está na temperatura de saturação, a pressão dele ele já está o suficiente para ele já virar gás, sabe? Ele não precisa fazer muita força para virar gás. Só para que não tenha que vencer barreiras termodinâmicas também, para chegar a essa condição de gás. É óbvio que um problema real você vai ter todo esse envolvimento, né? Ele teria que se aquecer, por exemplo, tal, um pouco mais para chegar na condição de equilíbrio, mas a gente pode assumir isso com uma certa facilidade tal, e considerar que está virando ele já quase um gás, um vapor saturado, porque ele facilita essa transformação dele no estado de saturação. Aí você poderia aproximar isso na superfície, na interface, né, da sua densidade na superfície. Tudo bem, até você falar que tem esse equilíbrio termodinâmico, tudo bem. A que me matou foi essa aqui, ó. Tá lá no livro, tá? Fala que você pode aproximar o estado na interface como um gás ideal. Aí me matou pra caramba. Porque eu dou aula de termodinâmica, tenho lá os videoaulas de termodinâmica, eu falei isso aqui várias vezes, eu fico muito martelando na cabeça dos alunos para eles não confundirem estados de saturação ou estados de vapores superaquecidos com gases ideais. Não é para confundir isso nunca, é com coisas completamente diferentes. Vapores superaquecidos têm forças de interação moleculares muito altas, né, que é completamente diferente de um gás ideal, que não tem nada disso. Um gás ideal tem uma ausência de forças, sejam atrativas ou repulsivas, de interações moleculares.
Mas existe essa aproximação. Você falar que nesse caso de uma transferência de massa, você fala, na interface se aproxima como um gás ideal. E olha só, você vai aproximar como um gás ideal, você lembra que a equação do gás ideal é essa daqui, ó. A equação do gás ideal nos diz o que? Uma equação de estado do gás ideal nos diz que ρ peraí, vou escrever dessa forma aqui, ó. Que é P é igual a ρ RT, certo? Ou seja, se eu quisesse descobrir o ρ é igual a P sobre RT, ou seja, eu posso substituir essa fórmula aqui, tá vendo? Essa fórmula está aparecendo aqui agora. A minha densidade da substância A na superfície, ela é igual à minha pressão de A na superfície, considerando que essa pressão é a pressão de saturação naquela temperatura, na temperatura que está ali a minha superfície, superfície S. Dividido pelo R vezes a temperatura da superfície. Ou seja, eu estou praticamente falando, olha, que a minha substância que está ali na superfície, ela está na região de saturação e ela é um gás ideal, que são coisas que eu brigo com os alunos para falar que é coisa diferente o tempo todo, sabe? E aí chega na aula de Transcal, a primeira coisa que eles têm que usar é isso daí. Inclusive tá lá, tá no livro mesmo de Transcal, ele fala isso aqui, ó, bem no começo, acho que tá, quer ver, um pouquinho para baixo aqui. Ah, caramba, andei muito aqui, tá mais pra baixo aqui, tá um pouquinho. Eu achei isso aqui, eu falei, não é possível, eu vou. Deixa eu ver, não é aqui. Eu acho que eu vou acabar tentando achar isso aí depois e mandar. É aquelas coisas que quando a gente não quer, a gente acha fácil, né? Depois que você tenta achar depois, você não consegue achar de jeito nenhum. Mas estava aqui bem no comecinho essa consideração. Eu que não achava, não estava quando não conseguindo achar mesmo. Mas é uma... aqui ó, tá vendo? Olha só, você vai... Essa parte aqui realmente me matou. Olha só, ele fala aqui que o... Vou até ler, né? Às vezes tem alguma coisa que tem que ser falada aqui. Olha só, ele tá falando que... Para uma boa aproximação, a concentração molar de vapor na superfície também pode ser determinada através da pressão de vapor, através da aplicação da equação do gás ideal. E aí doeu, aí me matou. Aqui, que está falando isso aqui é o ρ, né? É o ρ só que dividido pela base molar. Por isso que esse R aqui é o R da constante universal dos gases, não é o R o R do gás, o R da constante universal. Então isso aqui, na hora que eu li isso aqui, eu falei, nossa, me matou demais. Mas eu entendo que é uma aproximação aceitável, assim, dependendo da situação, é o que tem que fazer, né? Mas eu espero que os alunos que tiveram termodinâmica comigo não cheguem na aula de Transcal querendo me matar, porque é justamente um ponto que eu bato muito neles para falar que isso aí não é a mesma coisa. Mas enfim, e você também pode aproximar uma outra aproximação, você falar que, olha, no infinito, vamos supor que a sua substância está muito difundida, então ela não tem mais pressão, né? Não exerce mais nenhum tipo de pressão. Você pode aproximar que a pressão dela no infinito é igual a zero. A gente vai ver alguns exercícios que falam, que usam essa aproximação aí também. É uma coisa você falar que no infinito a densidade é igual a zero. Se você estivesse difundindo para algo que vai aceitar aquilo ali infinitamente, vai absorver aquela substância, mas que não tem densidade nenhuma daquela substância ali dentro dentro do meio, né, do meio infinito, né, do meio de campo livre, ali onde ele vai estar, beleza? Tendo essas definições, eu espero que esteja claro alguns conceitos. A próxima aula a gente começa já com os conceitos iniciais de transferência de calor, considerando os escoamentos externos, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até mais, um abraço.